Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Lucas e o capítulo de hoje é o capítulo 18. Eu quero ler com você dos versículos 1 ao 8. Está escrito assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amados, eu acho muito interessante essa parábola que Jesus contou. E quando nós lemos esse finalzinho, a conclusão que Jesus faz, nós normalmente às vezes lemos isso e pensamos assim, viu, Jesus, Deus vai fazer justiça, nós precisamos continuar orando, até que se estabeleça. Com certeza devemos ter uma vida de oração, com certeza devemos orar sempre. Mas existe um detalhe aqui que nós precisamos compreender. A nossa oração não é simplesmente orando para que Deus faça algo como se ele ainda não tivesse feito. Quando o Senhor Jesus continua e ele diz ali: Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Aí ele diz: Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Jesus estava falando ali para os discípulos. Jesus ainda não tinha realizado a sua obra redentora. Quando Jesus disse, ele lhes fará justiça e depressa, era apontando que seria muito breve a justiça que Deus estabeleceria. Sabemos que a obra completa de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, foi a justiça de Deus estabelecida, porque a justiça de Deus consiste no fato de que Deus entregou Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, como oferta pelo pecado para trazer justificação para todo aquele que crê. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz: Aquele que nunca pecou, levou o pecado, foi entregue em nosso favor, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós estávamos presos a uma natureza pecaminosa. O que prendia o ser humano? O pecado. E Deus condenou o pecado em sua própria carne, fazendo com que o pecado recebesse o seu salário, porque o salário do pecado é a morte. E aquele que nunca pecou se tornou pecado em nosso favor, para que nós pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. Essa é a justiça que Deus fez. Muitos confundem o conceito de justiça com juízo. Justiça é o que Deus estabeleceu por meio de Jesus Cristo, condenando aquilo que nos prendia. O que nos prendia era o pecado. Estávamos debaixo de uma natureza pecaminosa. Deus condenou o pecado no próprio corpo de Jesus Cristo, dando o salário que o pecado merecia, que era a morte, para que nós pudéssemos receber em troca o que? Vida. A justiça foi feita, o pecado tinha que ser condenado, e o pecado foi condenado por meio da morte de Jesus Cristo. Essa é a justiça que Deus estabeleceu.
Aí quando Jesus disse ali, eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Essa foi a justiça que Deus fez por meio da obra de Cristo Jesus. Lá em Romanos 4:25 diz que por meio da morte de Jesus Cristo nós fomos perdoados dos nossos pecados e por meio da sua ressurreição nós fomos justificados. A justiça de Deus foi feita por meio de Cristo Jesus, ou seja, Deus já efetuou a sua justiça. A nossa oração precisa ser em concordância de que essa justiça já foi estabelecida. Nós já temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Portanto, nós não devemos desanimar, devemos orar sempre, não para que Deus realize uma coisa que Ele já fez, mas em concordância, uma oração que concorda que a obra de justiça de Deus já foi efetuada em Cristo Jesus e por meio dele nós já somos justos, já somos perdoados, já fomos unidos a Cristo Jesus, já temos vida com Cristo Jesus. É por isso que Jesus conclui a sua fala dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé em quê? Fé na obra de justiça que o Senhor Jesus Cristo já realizou. Amados, nós devemos manter uma vida de oração. O início fala ali, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E é assim que nós precisamos viver. Agora, precisamos entender que a justiça de Deus já foi feita por meio de Cristo Jesus. Em Cristo nós já fomos abençoados. Não seremos lá no futuro, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nós já somos favorecidos, já recebemos graça. Precisamos entender isso. Por isso que Jesus termina dizendo: mas será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Será que as pessoas crerão na obra de justiça que já foi efetuada? Ou elas continuarão vivendo como se a justiça não tivesse sido feita? Mas nós temos visto muitos e muitos cristãos vivendo como se a justiça de Deus ainda não tivesse sido feita. Muitos cristãos confundindo o conceito de justiça com juízo. Lá no Evangelho de João, Jesus fala assim: o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, justiça e juízo são coisas diferentes. E aí ele explica do pecado porque eles não creem em mim. Eles precisam ser convencidos que a redenção deles, eles estão presos ao pecado e a redenção deles está em Cristo Jesus. Ou seja, eles precisam crer em mim. Por isso que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Convence da justiça, Jesus explica, da justiça porque eu vou para o Pai. Ou seja, eu vencerei a morte, ressuscitarei e estarei ao lado do Pai. A justiça é essa. Eu concluí o meu trabalho. Eu fiz tudo o que era necessário fazer e vou para o Pai. Essa é a justiça de Deus. E do juízo, e daí Jesus explica, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo é sobre Satanás. Muitos permanecem debaixo do juízo porque não creem em Cristo Jesus. Mas o que Deus quis estabelecer para o ser humano, para o homem? A sua justiça e não o seu juízo. Deus estabeleceu para o ser humano a sua justiça, condenando aquilo que prendia o homem, que era o pecado. Infelizmente, muitos não creem e por isso permanecem debaixo do juízo de Deus. Por isso que lá em João, no capítulo 3, versículo 17, fala que aquele que crê não está condenado, aquele que não crê já está debaixo de condenação. Porque a nossa salvação, a nossa justificação está em Cristo Jesus. Nós recebemos tudo isso pela fé. Precisamos aprender a viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Talvez pareça repetitivo. Ontem eu falei sobre isso, hoje novamente. Mas não sou simplesmente eu que estou falando, é a palavra de Deus. Estamos lendo os evangelhos, estamos vendo o caráter de Deus.
Qual é a natureza de Deus para o homem? É uma natureza de salvação, de entrega, de redenção. E nós recebemos tudo isso pela fé. Jesus pergunta, será que quando o Filho do Homem vier encontrará fé na terra? Ou os homens continuarão vivendo, depositando a confiança em si mesmos, na sua própria justiça? E é interessante que se nós lermos ali a continuidade, nós veremos uma outra parábola que Jesus vai contar. E aí ele diz ali, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Ele vai contar a parábola do fariseu e do publicano. Sabe, amados, nós precisamos receber a plenitude da justiça de Deus que já foi estabelecida em Cristo Jesus. E nós recebemos tudo isso pela fé. E a nossa oração precisamos ter uma vida de oração, perseverando em oração, em comunhão com Deus, em concordância que a justiça já foi efetuada em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada pela tua palavra. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que nós compreendamos que tudo já está feito em Cristo Jesus. Que nós acessamos tudo isso pela fé e pela confiança na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos possamos alimentar uma mente e um coração rendido a tudo que Cristo Jesus é, a tudo que Cristo Jesus fez, a tudo que Cristo Jesus fala por meio da sua palavra. Nos ensina e nos ajuda, Pai, a vivermos pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.